Olá galera, beleza? Como é que vocês estão? Você que ainda não me conhece, meu nome é Elder Nunes e esse é o nosso canal Engenhalizando. Hoje nós vamos falar das matérias específicas do curso de Engenharia Civil do nono semestre. Então você que ainda não é inscrito no canal, aproveita, já coloca o dedão aí no botão de se inscrever, dá o like no vídeo e vamos embora. Então, pessoal, se você tem acompanhado os nossos vídeos, eu não estou falando especificamente ensinando as matérias. Eu só estou falando quais são as matérias que pode cair em cada semestre e também os conteúdos que você vai estar pegando em cada matéria, mas ensinando por enquanto ainda não. Depois eu vou começar a fazer alguns vídeos também falando sobre cada conteúdo, tentando ajudar de alguma forma com as matérias mais difíceis do curso. Eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo, não vai ser apenas eu já vou convidar alguns colegas, né, do curso para falar dessas matérias, quais são as dificuldades que a gente tem. Então não perde nenhum vídeo do nosso canal. Você só precisa se inscrever e colocar aí também o sininho, né, ativar o sininho para poder, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ter a notificação e vai saber o que a gente está falando e não vai perder nada, ok? Então vamos para as matérias, né? Das matérias do nono semestre que eu vou falar para vocês agora, tem duas delas que eu ainda não peguei, mas que eu vou estar pegando agora no nono semestre. Então, vou falar logo delas duas e dou continuidade nas demais. Uma das matérias que eu vou falar, TCC1. Eu ainda não peguei a matéria de TCC1. Porém, todo mundo sabe como é que é TCC1, teoricamente, né? Então, no TCC1, basicamente, a gente vai aprender ou relembrar como que a gente deve produzir o nosso trabalho de conclusão de curso, né? A gente vai relembrar das normas, os termos, usar as palavras mais corretas, verificar ali como é que está o andamento do seu trabalho, para que no TCC2 você realmente ponha em prática e defina exatamente todos os passos do seu trabalho, ok? Bem, a outra matéria que a gente vai falar hoje é a matéria de concreto protendido, fundamentos do concreto protendido. Provavelmente é uma das matérias mais difíceis do curso de Engenharia Civil, das específicas, se não for a mais difícil, pois o concreto protendido é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, pelo que eu pesquisei. Então, qual é a diferença do concreto armado e protendido? Basicamente, não é bem só isso que eu vou falar, mas basicamente o concreto armado, a gente pega as armaduras, né? Eu já mostrei para vocês aqui, o aço, o concreto, ali faz a armadura bonitinha e aí vai lá e joga o concreto dentro da forma e tá tudo ok. Já o concreto protendido, antes de fazer a concretagem do elemento estrutural, precisa fazer uma proteção. O que seria uma proteção? É você tensionar, puxar, esticar previamente cabos de aço normalmente, para que o concreto, para que a armadura, né, o cabo de aço, ele já tenha um pré-tensionamento antes de ser concretado. Isso normalmente fortalece o concreto, mas tem alguns casos que deve ser feito de preferência concreto protendido, já outros casos o concreto armado resolve. Mas o que é que se estuda um pouco do que eu pesquisei aqui de concreto protendido? O conceito de proteção, é um pouquinho do que eu falei para vocês, as aplicações, as definições, né? As armaduras de proteção que a gente vai usar, os cálculos de proteção com e sem aderência, corrosão do aço da proteção, verificações de segurança, entre outros assuntos, mas esses foram os que eu achei mais interessantes de estar passando aqui para vocês. Então, voltando, conceito de proteção, aplicações, definições de armadura de proteção, cálculos de proteção com e sem aderência, corrosão do aço da proteção e verificação de segurança, que também para mim é uma das coisas mais importantes que todo projeto de engenharia tem que fazer, né? Que é se preocupar com a segurança de quem está ali naquela construção. Bom, já passadas as matérias que eu ainda não peguei, vou falar das matérias que eu já peguei. A primeira delas, pontes.
Matéria de pontes também é uma matéria difícil de você perceber e entender, porque o cálculo de uma estrutura de uma ponte não é igual calcular uma viga comum, porque normalmente a gente que faz engenharia civil estamos acostumados a trabalhar com cálculos onde a gente tem carregamentos estáticos ali na viga. A gente, por exemplo, faz uma casa, está ali pronto, a viga está ali e vai sustentar aquela casa. O carregamento variável que vai vir de pessoas, de móveis e tal, geralmente vai embutido nos fatores de segurança, entre outras coisas. Mas uma ponte, ela é um caso peculiar, particular da engenharia civil, um dos casos, né? Pois toda hora tem cargas diferentes passando pela ponte, carros, ônibus, caminhões. Tem pontes também de ferrovias que talvez seja mais fácil de se planejar pelo fato de saber que vai ser só um trem que vai passar ali e a gente sabe qual é a carga máxima do trem. Então eu penso que uma ponte de ferrovia seja menos complexo do que uma ponte que vai passar caminhão e carro toda hora para todos os lados. Então, pontos a gente vai estudar um pouco sobre linhas de influência. Muito interessante fazer linhas de influência para traçar os diagramas de momento fletor e os diagramas de cortante, né, das pontes e também traçar, fazer os gráficos e os cálculos dos trem tipos, né, entre outros conteúdos que a gente estuda em pontes. A outra matéria que eu já fiz também, que é instalações hidrossanitárias ou instalações prediais, em alguns lugares chamado de instalações prediais, que nada mais é do que a gente está calculando as instalações de água e de esgoto nas residências, onde a gente vai estar calculando vazões, calculando vários materiais de instalações hidráulicas, como tubulações, como pressão de água, pressão de barrilete, né? Que são essa figurinha aqui que eu estou mostrando para você, que tem o tanque de água, a canalização, que são os barriletes, e ali as colunas d'água que distribuem água para os prédios e para as casas que sejam. Então, instalações hidrossanitárias, instalações hidráulicas. A outra matéria que a gente vai ver, que é bem difícil, brincadeira, não é difícil não. Na verdade, ultimamente está existindo uma dificuldade de encontrar, que é estágio. No estágio, normalmente você vai para o seu estágio fora da faculdade, numa empresa, em um escritório, em uma obra, e aí você vai fazer um relatóriozinho de tudo que você tem feito no seu estágio, da sua evolução e do que você tem aprendido, e aí você passa para a faculdade, e a faculdade ela vai lá e dá baixa na matéria. É uma matéria que não precisa ser presencial na faculdade, sim no estágio de fato. Beleza? Então essas são as matérias que eu tenho para passar para vocês. O próximo vídeo vai ser sobre as matérias do 10º semestre. E eu espero que vocês gostem do nosso vídeo. Curte o nosso canal, compartilha com seus amigos e até a próxima. Valeu, galera!